musical, né, irmãos? Para dar uma... O Senhor é fiel e poderoso. Amém? Desde já eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, no capítulo 19, a partir do versículo 25. Chega aí, presbítero, vai ficar... Chega aí, presbítero. Paz do Senhor, meus irmãos. A glória, eu prometo que eu não vou bater na mesa, não vou entrar no manto não, igual da outra vez. Uma vez derrubou até o celular. A presença é muito forte, gente. Ô, glória. Deus é fiel. Você que está com sua Bíblia aí, João, capítulo 19, versículo 25, diz assim: E Jesus junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, e disse sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu na sua casa. Amém? Isso aqui é Jesus falando uma das suas últimas palavras na cruz. Ele olha para quem estava à sua volta e diante daquela situação tinha somente um dos 12 discípulos dele, João, que aqui é citado aquele que ele mais amava. E estava junto a algumas mulheres e junto com essas mulheres estava Maria, a mãe de Jesus, aquela que criou ele, aquela que amamentou, aquela que ensinou os primeiros passos. E ele, naquela preocupação de partir para o Pai, ele fala: com quem? Quem que vai cuidar da minha mãe aqui na terra? E aquele discípulo a quem plantou bem lá atrás essa confiança de Jesus, com o nome de João. Então ele olha para João, primeiro ele olha para sua mãe e fala assim: Mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e fala: Eis aí a tua mãe. Deixando a entender para João que a partir de agora ele tinha uma responsabilidade de cuidar da mãe dele. Quando a Bíblia diz honrar o pai, honra o teu pai e tua mãe, é que quando eles precisarem de você na velhice, você também dê todo o suporte. Você dê toda a estrutura para eles, todo o cuidado. Assim como eles deram para você quando você era bebê, quando você era criança, te deram todo o suporte, toda a estrutura para você crescer, você tem que dar toda a estrutura para um dia eles ir em paz. Meu Deus. E é isso que o Senhor isso que Jesus estava propondo para João. E é lindo isso, porque começou o ministério de João lá atrás. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 19, após João Batista ser preso, Jesus começa a pregar o reino. E começa a pregar o arrependimento, e ele vai para a Galileia. E quando ele chega na Galileia, ele já tinha chamado por discípulo Pedro e André. E no meio também do caminho ele para e vê dois homens que trabalhavam para o seu pai no ramo da pesca. E o seu pai tinha uma empresa de pesca, porque até empregados ele tinha. E esses dois estavam consertando as redes que estavam rasgadas, furadas. E já quero dizer para você que rede furada não pega peixe. Meu Pai. Rede furada não pega peixe. Meu Deus. Então eles estavam consertando. É preciso ter um conserto antes de você querer pegar um peixe. Você tem que consertar a rede. Vai entendendo o manto aí. Então Jesus viu aqueles homens consertando a rede e falou: é eles. E quando Jesus olha para aqueles homens consertando a rede, um deles era João, o filho mais novo do seu pai. Talvez o caçula, talvez aquele que era mais apegado com o seu pai. Mas Jesus olha para aqueles dois homens e chama ele e fala: segue-me.
E o que é engraçado é que você não vê os dois questionando: por que o Senhor me chamou? Por que eu? Eles apenas obedeceram a Jesus e seguiram Ele, deixando para trás o seu pai com os empregados. É o que me chama muita atenção. Porque se ele continuasse trabalhando para o seu pai, ele não tinha como seguir Jesus. Então ele teve que abrir mão. O problema hoje é que as pessoas não querem renunciar a nada. Ele teve que renunciar à vida que ele tinha antes para ele seguir Jesus. Então não tem como você viver a mesma vida sem renúncia para seguir Jesus. Não tem como. Alguma coisa você tem que abrir mão. Alguma coisa você tem que perder. E eles perderam aquela mordomia de poder trabalhar para o seu próprio pai. De poder ter empregados ali que eles possam mandar. Mas eles largaram e foram-se. É impressionante isso, né? É abrir mão de uma situação confortável para eles. Meu Deus. É hora de sair do conforto, né? Meu Deus. Vem as lutas, vem as provas, é para sair do conforto. E quando eles saem e começam a caminhar com Jesus, Jesus sente no coração, lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 5, ele sente no coração de voltar para Jerusalém, e eles têm que passar por Samaria. E eles passando por Samaria, tem uma ilha onde João e seu irmão estavam indo para preparar alguma pousada, algum lugar para Jesus ficar. Só que quando os samaritanos viram que eles tinham um jeito de quem era judeu, de quem estava indo para Jerusalém, eles não deram lugar para Jesus. Eles não aceitaram Jesus naquele lugar. E isso trouxe uma revolta tão grande para João e para o seu irmão Tiago, a ponto de chegar para Jesus e falar: Senhor, e se a gente orar e fazer igual Elias orou, para que caia fogo do céu e venha consumir essa aldeia? Porque eles estavam indignados de uma pessoa não aceitar Jesus. Amados, nem todos que você for falar de Jesus vai aceitar. Nem todos que você evangelizar vai erguer a mão e falar: eu aceito. E isso a gente não tem que ficar com raiva ou guardar mágoa. E Jesus dá uma lição para esses homens, para João e para o seu irmão. Ele fala assim: vocês não entenderam ainda de que espírito vocês são? Eu não vim para matar os homens, eu vim para salvá-los. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus ainda tinha esperança naquele povo. Mesmo que aquele povo rejeitou ele uma vez, Jesus ainda falou: não tenho que matar eles. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus se retira daquele lugar. Porque onde ele não é bem-vindo, ele não fica. Meu Deus. Aonde Jesus não é bem-vindo, ele não vai ficar. E aqueles dois homens que eram até chamados de filhos do trovão pelo seu temperamento, isso prova quando ele quis matar o pessoal dessa aldeia. Mas me chama a atenção é que Jesus, ele foi tão amoroso naquela situação, ensinando para eles que eles não têm que ser duros naquele momento. A duro a ponto de querer exterminar quem não concorda com a religião deles, com a fé deles. A gente não tem que ficar debatendo, tentando fazer o mal para quem não serve o nosso Deus. Pelo contrário. Tem horas que a gente precisa fazer igual Jesus, se retirar. Meu Deus. Para não causar briga, contenda. Você tem que saber a hora de sair. Você tem que saber a hora de se retirar de certos lugares, para que não haja contenda. E então Jesus foi pegando uma confiança enorme nesses dois irmãos, a ponto de chegar a ter dos 12 discípulos 3 mais queridos, onde todo mundo já sabe. Às vezes não é mais querido porque ele amava mais, mas é porque Jesus confiava mais naqueles lá, porque eles estavam mais próximos sempre deles. Então eu já aprendo com isso. Tem pessoas que só vai estar com você se for próximo. Se não for próximo, não vai conseguir estar em lugares com você.
Pode colocar aí na sua lista de pessoas. Tem pessoas que você consegue estar em certas situações da sua vida que você, às vezes, você faz uma seleção ali, ó, aqui vai estar só esses daqui, porque andaram comigo, porque sempre esteve junto. E Jesus fez isso. Pedro, Tiago e João eram as pessoas que estavam sempre juntos com ele. E em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 37, a Bíblia vai falar muito claro que João estava numa situação onde Jesus só permitiu ir ele, o seu irmão Tiago e Pedro, para a casa de Jairo ressuscitar a filha dele. A Bíblia diz que Jesus ele chega a ponto de falar assim, a Bíblia diz assim, ó, e não permitiu Jesus ir com ele, senão Pedro, Tiago e João. Meu Deus. Que forte. Por que não deixou Tomé ir? Né? Por que Jesus não deixou os outros discípulos irem? É muito engraçado isso. Ele só deixou esses três. E esses três, quando eles chegam na casa de Jairo, a menina já estava morta. Aquelas pessoas chorando. Aí Jesus olha e fala, mas que bagunça é essa? Por que vocês estão chorando? E a multidão começa a rir de Jesus. Porque Jesus fala assim, a menina não está morta, ela apenas dorme. Aleluia. E começaram a rir, a debochar, a zombarem de Jesus. Esses dias eu coloquei até no meu status. A maior resposta para a zombaria é trabalho. E Neemias, quando zombaram dele, ele falou, a melhor prova foi trabalho. Aleluia. Você não tem que bater de frente. Então Tiago, eu fiquei feliz em ver isso, porque Tiago e João, que foram repreendidos a uma certa hora que não aceitaram Jesus, eles ficaram nessa situação. As pessoas tiram sarro de Jesus, mas eles não ficam bravos, eles não se intrometem. Aí Jesus tira todo mundo da casa. A menina estava morta na casa. Jesus tira todo mundo e chama apenas Pedro, Tiago e João. E os pais da menina. E ali Jesus, ele coloca a mão sobre a menina, pega a mão da menina e fala, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta. E a menina levanta. Jesus faz um milagre. E João estava nesse milagre. Porque ele sempre esteve próximo de Jesus. Ele sempre teve um carinho enorme por Jesus. E Jesus reconhecia isso. Tanto que tem situações que ele está que ele nem abre a boca. Apenas a presença dele ali é importante. Tem lugares que Deus vai te mandar que você não precisa nem abrir a boca, é só você ir. Glória a Deus. A sua presença é importante. Eu creio dessa forma, Jesus. Você não precisa ir num lugar para pregar, você não precisa ir estar num lugar só quando te convidam para trazer uma palavra, para louvar. Deus. Aleluia, Jesus. Ali João não fez nada. Ele apenas estava ali. Aleluia. Louvado E muitas seja vezes você o nome precisa de estar em certos lugares, apenas estar. Oh, glória. Apenas estar no lugar. Aleluia. Aqui, ó, acredito que não está falando nada hoje, mas tá aqui, ó. É forte, irmãos. Muitas vezes você precisa estar num lugar apenas. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que ir só quando a gente tem que levar uma palavra, ou a gente tem que ir só quando é convidado. Sim, Deus. Só quando é convidado para pregar ou para louvar. Não é isso. Tem horas que Deus vai te levar a algum lugar, que você vai apenas chegar no lugar. E não vai precisar abrir a boca. Isso prova também que em Marcos no capítulo 9, versículo 2, Jesus ele pega esses três de novo e leva no monte alto. E esses três, eu acredito que eles estavam ali em comunhão, em oração, e a Bíblia vai dizer bem claro que as vestes de Jesus ela começa a resplandecer, ela começa a brilhar. E a Bíblia diz que desce do céu Moisés e Elias e começam a conversar com Jesus naquela atmosfera, naquele momento maravilhoso. E a Bíblia diz que diante daquele momento,
João estava lá. Não falou nada de novo, Meu Deus. mas estava lá. Porque o único que se manifestou naquele lugar foi Pedro. Porque já era de perfil dele. Abrir a boca. Ele falava assim sem pensar, né? Pedro era terrível. Ele tinha que ver aquele versículo 6 à tardinha e falar, né? Então, tava com os três lá e o único que se pronunciou naquele momento foi Pedro, que falou: Senhor, que bom, estamos aqui, vamos fazer uma barraca para o Senhor, uma para o Elias, uma para o Moisés. E a Bíblia vai dizer que Pedro não estava sabendo o que estava falando, porque estava coberto de temor. Aí a Bíblia diz que quando ele falou isso, veio uma nuvem sobre eles. E quando essa nuvem aparece sobre eles, eles olham em volta e não vê mais ninguém a não ser Jesus e os dois que estavam com ele. E veio uma voz de cima e fala: esse é meu filho amado, a quem tem que ouvir, a quem tem que ouvir. Porque Pedro tentou comparar Jesus com Moisés e Elias, e não tem como, irmão. Jesus é Jesus. Aleluia. Incomparável, o único, digno de adoração, digno de louvor, o único nome que tem poder, o único sangue que tem poder. Mas João estava nesse momento. João, mesmo sem abrir a sua boca, participou desse momento maravilhoso. Meu Deus, é forte demais. Então isso me traz a postura de João. Muitas vezes você tem que ter postura, você não precisa falar bonito ou cantar bonito, você tem que ter postura de crente. Postura. Aleluia, glória a Deus. Você tem que saber se posicionar. E apenas está. E o que é maravilhoso é que Jesus confiava tanto nesses homens, que a um certo dia Jesus estava também na mesa ali. Em João, no capítulo 13, a partir do versículo 23, Jesus tinha recebido a revelação do Senhor de quem seria o traidor. Então ele senta ali na mesa da Santa Ceia, e a Bíblia diz que o espírito dele estava perturbado. Jesus não estava bem, porque não é fácil você dar uma notícia. É bonito você dar uma notícia de bênção, né? É bonito pregar bênção, né? Recebe, toma, pega, é seu. Gostoso, você vê a igreja pulando. Mas Jesus ali tinha que dar uma má notícia. Porque para cumprir o propósito do Senhor, um dos 12 ali tinha que trair Jesus. Ia se levantar um traidor aqui no meio. Meu Deus. Glória a Deus. E o impressionante é que quando Jesus fala assim: em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair, todos os discípulos começam a um olhar para o outro, tipo assim: é você? Quem será? Quem será? Mas tinha um, com o nome de João, que não estava olhando para quem ia trair Jesus, não estava preocupado com quem estavam falando, não estava preocupado em saber quem que era. Aleluia. Ele estava encostado no peito de Jesus. Glória. Encostado no peito de Jesus. E o engraçado é que ele encostado no peito de Jesus, eu acredito que tentando de um certo modo tentar acalmar o coração do mestre, tentando acalmar o próprio Jesus que não estava bem naquele momento. Aí ele encostado no peito de Jesus. E Pedro sabia que só quem era muito próximo de Jesus podia arrancar essa informação, quem que era o nome do traidor. Então Pedro não percebe que João estava bem próximo de Jesus, encostado no seu peito. E ele chega e fala assim, dá um sinal. A Bíblia diz que ele dá um sinal para João, para perguntar para Jesus quem que era o traidor. Imagina, ó aqui, ó. João assim no peito, João assim em Jesus, e o Pedro dando um toque para ele. Pergunta para o mestre aí quem que é. Dá um toque. É verdade. Porque tem revelação que Deus dá só para quem é próximo. Meu Pai.
Tem revelação que Deus dá só para quem é íntimo, só para quem se preocupa realmente com o reino, só para quem se preocupa realmente com Jesus. E não em saber situações que não vale a pena, que não edificam. Então Jesus fala assim para João: o traidor é aquele que eu der um bocado molhado. E ele vai pegar o bocado e dá para Judas Iscariote. E a Bíblia diz que quando ele dá o bocado para Judas, o Satanás entra dentro dele. Por isso a importância de você não tomar a Santa Ceia de qualquer jeito, porque Judas estava com aquele coração cheio de iniquidade, cheio de maldade. E quando você toma a Santa Ceia assim é perigoso. Meu Deus do céu, fala conosco. Judas estava com aquele coração daquele jeito. E quando ele tomou a Santa Ceia, Satanás entrou nele. Meu Deus. Santo Deus. E Jesus, vendo essa situação, na mesa da Santa Ceia, Satanás entrando em Judas, ele fala: pode sair, vai lá fazer o que você tem que fazer. E Judas se retira. Isso é uma lição, que mesmo nesse momento difícil, João mostrou amor por Jesus. Imagine Jesus, o carinho que ele tinha, porque por isso que ele era chamado de discípulo amado. Porque tem como você não amar uma pessoa dessa, que percebe a sua tristeza na hora que você está triste, na hora que você tem que dar uma notícia difícil, na hora do momento difícil ela está aí do seu lado, te abraçando, no seu colo, te dando abrigo, te dando conforto, te dando uma palavra. Então Jesus, ele tinha uma confiança imensa nesses três homens: Pedro, Tiago e João. E já estava chegando perto da hora de Jesus ser entregue, irmãos, na mão dos pecadores, na mão dos romanos, para ser humilhado, para ser crucificado. E ele não se sentia bem naquela situação, porque ele chega para os três de novo e leva os três até um lugar chamado Getsêmani. E ele olha aqui e fala assim: eu vou orar. Olha que triste. Ele fala assim: ó, minha alma está triste. Minha alma está triste até a morte. Ele falou assim: minha alma está triste. Jesus estava triste, com a alma triste. E precisou de três amigos para interceder junto com ele, né, e vigiar naquela situação. E muitas vezes nós não queremos viver as nossas guerras sozinhos, lutar sozinho, sofrer no quarto sozinho, sofrer na casa sozinho. Jesus, sendo Deus, ele não sofreu sozinho. Santo Deus, Israel. Ele falou: eu preciso de três aqui comigo, orar, me ajudar em oração, porque a situação está difícil. Aí ele sobe para orar e deixa os três ali vigiando e orando. E Jesus fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Pai, se for possível, eu não quero ir para a cruz. Se for possível, mas seja feita a tua vontade, Pai. Porque nem sempre Deus faz o que a gente pede. Você prestou atenção que Jesus não... Que Deus... Peraí, eu vou chegar lá. Vou continuar aqui, vou chegar lá onde eu vou falar para vocês. Jesus desce. E os três que estavam orando com eles estavam dormindo quando ele desce. E ele chama a atenção, fala: Pedro, vocês não conseguem nem orar por uma hora, vigiar? E Pedro ali sem ter o que falar, e sobe de novo. Jesus vai lá e ora, faz a mesma oração 3 vezes. Pai, se for possível, afasta de mim. Jesus estava abatido, Jesus estava triste, o coração estava... E na terceira vez que ele desce, ele encontra eles ainda sonolento, e ele fala: basta, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue aos pecadores. E ali ele pega os seus 3 homens de confiança e desce, porque ele fala assim:
já está perto aquele que vai me trair. Então já estava perto a cruz. Já estava perto. Só que ele tentou, de uma maneira, fazer... Ele tentou, de alguma maneira, não ir para a cruz. Porque quando chegou perto de ir para a cruz, aqui na oração dele, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que esteja feita a tua vontade. E ele foi para a cruz mesmo assim, porque foi feita a vontade de Deus. Meu Deus. Então muitas vezes o Senhor não vai escutar a sua oração. Se ele não escutou a oração de Jesus, por que ele tem que escutar a minha e a sua? Jesus não foi liberto da cruz. Ele teve que ir para a cruz. E quando ele viu que realmente não tinha mais, o pai já tinha falado não. Porque ele sentiu que o pai não respondeu a ele. Falou: amém, basta. Já entendi, pai. É para mim então ir para a cruz. Então ele foi se entregar. Por isso que ele não foi forçado. Porque quando ele entendeu o que era para ser feito, ele se entregou. Meu Deus. Ele não foi forçado na cruz. Ele orou porque ele é ser humano. É a mesma coisa de você receber uma pena de morte, você não vai orar: Deus, se for possível, me tira dessa situação. Ele é ser humano, ele mostrou o lado humano dele. Mas quando ele viu que tinha um propósito maior ali, e Deus não ia responder a oração dele porque estava saindo do propósito, Senhor da glória. aí ele falou: meu Deus. A oração dele saía do propósito, então Deus não respondeu. Meu Deus. Olha que forte. Fala conosco, Senhor. Eita glória. Então ele foi para a cruz. E quando ele estava lá na cruz, Forte demais. olha que forte isso, né? Quando a sua oração sair do propósito, Deus não vai escutar. Meu Deus. E nem vai te responder. Forte. Senhor da glória. É muito forte, irmãos. Se a gente parar para pensar aqui, é forte demais. O próprio Jesus passou por isso. E quando ele estava lá na cruz, é o versículo que eu li aqui, ele olha diante daquela situação. Pedro já tinha negado ele. Os outros discípulos, igual ele falou, ó, quando o pastor for ferir, as ovelhas vão se dispersar. Só que ficou um apenas, junto com as mulheres ali, que é João. Agora você imagine, olha o que Deus colocou no meu coração agora aqui. João era muito grudento. João era grudento. Para ponto dele ficar agarrado com Jesus. Você imagina o grude que ele era com Jesus? Então Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas também não vou deixar o João sozinho, não. E também não vou deixar minha mãe sozinha. Então ele já uniu o útil ao agradável, porque ele tinha um homem que confiava nele. E ele tinha um discípulo que era amoroso, que ia cuidar da sua mãe com carinho, com amor. Então ele olha e fala assim: mulher, eis aí o teu filho. Meu Deus. E ele olha para João e fala: eis aí a tua mãe. E João, eu acho que ficou tão maravilhado com aquilo, que a Bíblia diz que a partir daquele dia ele levou a mãe de Jesus para a sua própria casa, para ser cuidado por ele. Agora imagine o grude que ficou João com Maria depois. Porque se ele via Jesus como um pai ali, imagine como ele via Maria. Então Jesus ele não quis deixar João também sozinho, e também não quis deixar sua mãe sozinha. Então ele falou: a única pessoa que eu posso entregar o que há de mais valoroso para mim aqui na terra, terreno, que é a minha mãe, que cuidou de mim. Estou falando valoroso, do valor ele ser humano, tá? Não estou falando ele Deus, ele Jesus, que todos ali, todas as almas eram importantes. Até as pessoas que prenderam ele, falou: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que falam. Mas eu estou falando assim, um carinho humano, Jesus humano. Estou falando de Jesus Deus, estou falando de Jesus humano. Ele humano. Ele tinha um amor grande pelaquela mulher como mãe. Então ele falou: não posso deixar minha mãe sozinha. Então ele dá a obrigação para João cuidar dela.
E você, irmãos, que estão aí nessa live, Deus pode confiar alguém na tua mão? Céu, Santo de Israel. Se Deus jogar uma alma na tua mão para você cuidar, você vai cuidar com carinho? Você vai cuidar com amor? Porque não precisa ser pastor para você cuidar de alguém. O pastor cuida do rebanho, organiza algumas coisas, mas desde o momento que você se torna cristão, pode escrever. Deus vai colocar uma alma para você cuidar. Pode ser uma alma lá no seu trabalho que você está conversando, falando de Jesus. Pode ser uma alma lá na sua escola, você é jovem. Ou você na sua faculdade aí. Deus vai colocar alguém no seu caminho para você cuidar. Para você fazer oração. Para você mandar nem que for um versículo por dia para essa pessoa. Para acalmar o coração dela. Você está cuidando dela. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus confiou na mão dele. Aleluia. E João, já estou encerrando. João foi um dos nomes mais fortes também da igreja primitiva. Mas antes, o que me chama a atenção é que quando Jesus ressuscitou, depois que acabou todo aquele... Imagine como João ficou, vendo Jesus sendo morto na cruz. Mas ele estava na esperança de Jesus ressuscitar, porque Jesus tinha prometido isso para eles. E quando eles estavam... Pedro já tinha se desviado da presença do Senhor, já não queria mais ser discípulo, não se considerava mais como discípulo. Só que ele tinha um espírito de liderança muito grande. E João também tinha uma admiração por Pedro, que eu acredito também muito grande, porque ele também via Pedro como um líder. Mas mesmo Pedro estando afastado, Pedro coloca no seu coração: eu vou voltar a pescar. Só que Pedro tinha um espírito de liderança. E ele influenciou a João a ir com ele. Olha isso. E João voltou a pescar junto com Pedro. Só que, amados, eles pescaram e não pegaram nada. Sim. Sabe o que acontece? Quando você tem um chamado, já pisou no Santo dos Santos, conheceu Jesus, teve um encontro com Ele, e você se desanima por alguma coisa, ou se frustra, e fala: ah não, quer saber? Eu vou voltar para trás, eu vou voltar a fazer o que eu era antes, eu vou voltar a ser quem eu era antes. Sinto muito te dizer, não dá certo. Pedro tentou, era profissional em pesca, cresceu pescando, não pegou um peixe. Eita, meu Deus. Porque tentou voltar a fazer o que era antes. E sem Jesus ainda, isso que é o pior. Meu Deus. Aleluia. Aí Jesus aparece na beira da praia. Falou: vocês têm alguma coisa para me comer aí? Aí eles gritam: não tem nada. Nós não pegamos nada. Eita, glória. Mas os caras não eram pescador? É igual os pescadores que nós conhecemos aí, né? Fala, mas não pega nada. Mas é engraçado. Que aí Jesus fala assim: então faz o seguinte, joga a rede do outro lado. Meu Deus. Mesmo sem eles, eu acho que já não tinha nada a perder mesmo, jogaram a rede. E quando jogaram a rede, encheu de peixe. Aí aquele discípulo, a quem Jesus amava, com o nome de João, você acredita que ele olhou Meu Deus. e falou: ô Pedro, você não está conhecendo? Meu Deus. É o Mestre, Senhor. é Jesus. Porque, amados, quem tem intimidade com Deus, Oh, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. quem tem intimidade com Deus, Eita, glória. ele reconhece quando o milagre Aleluia. acontece e fala: só pode ter sido ele. Oh, glória. Santo é o teu nome. Ele tinha intimidade com Deus, então ele reconheceu que era Jesus ali falando. Santo de Israel. Aleluia. É forte. É forte demais. Muito, muito forte. Então ele reconheceu que Jesus estava ali. E quando eles vão para a beira da praia, todo mundo em choque, ninguém quer falar com Jesus, porque sabia que era ele.
Só que quando eles chegaram, Jesus já estava com a brasa e com um peixe na mão, assando já, com pão. Porque Jesus não foi ali para atacar Pedro porque Pedro negou ele. Jesus não foi ali cobrar nada de ninguém. Jesus ainda foi lá servir o peixe e o pão para eles. Senhor da glória, aleluia. É como Jesus estava dizendo para eles: eu conto com vocês. Eu já vou subir para o Pai, eu conto com vocês. E aquela parceria de Pedro e João continuou. Em Atos 3, na porta do templo, um paralítico. Quem está vindo? João e Pedro. Pedro e João. Mesmo Espírito. Mesmo Espírito. Mas sabe o que eu acho mais uma vez engraçado? É que João não abriu a boca. Sim. Mas ele estava do lado de Pedro. Meu Deus. Porque Pedro que falou: olha para nós. Pedro que pegou na mão, levanta e anda. Sim. Mas João estava do lado. Acredito que intercedendo. Torcendo para dar certo. Meu Deus, glória a Deus. É isso que você e eu precisa ser. Torcer para dar certo. Aleluia. Tem lugar que você vai estar, igual eu falei, você não vai falar nada, mas você tem que torcer para dar certo. Aleluia, Jesus. Ninguém te chamou para pregar, mas tem que torcer para dar certo. Oh, Ninguém te chamou para glória. cantar, mas vai dar Em certo. nome de Jesus. Filha de Deus, tu és exaltado. Forte demais. Louvado seja João o podia nome. estar ali e falar assim: por que você está? Não, deixa eu fazer esse milagre aí, não. Forte, é forte. Ele não falou nada. Aí Pedro foi lá, pegou na mão. Não tenho ouro nem prata, mas que eu tenho te dou. Levanta e anda em Glória a nome de Deus. Jesus. Mas por quê? Porque eles estavam no mesmo espírito. E eu acredito que João tinha melhores intenções sobre o ministério de Pedro. E assim foi o ministério de João. Talvez em alguns momentos não falando muito, mas estando presente. Tem pessoas que você está num ambiente, ela precisa falar mais alto para ser notada. Aleluia. Ela precisa ser o centro das atenções. É verdade. Tem gente que é assim. Precisa ser notado. Não, não. Basta você estar presente. Que Deus vai te honrar. Basta você estar presente, porque João estava presente e Deus honrou ele tanto Forte, forte. que Deus deu 5 livros da Bíblia para ele escrever. Meu Deus. Oh, Jesus. João, esse é o Evangelho de Jesus escrito por João. Depois, lá no final da Bíblia, você vai ter João 1, João 2 e João 3. E ainda Apocalipse o Senhor deu para ele. Então é 5 livros. 5 livros da Bíblia. Só quem tem intimidade. Só que tem intimidade com Deus para ganhar uma confiança dessa. Oh, grande Deus. E o único discípulo, para encerrar, que viu Jesus glorificado. Aleluia. Dos 12, o único que viu Jesus glorificado foi ele. Aleluia. Depois eu te convido a ler, pedir para a pastora colocar nos comentários aí, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, você vai ler na sua casa. Meu Deus. Porque 1 versículo 9, a partir do 9. João, ele foi um grande homem, igual eu falei, o grande homem da igreja primitiva, um grande nome. E no fim do seu ministério, ele já velho, ele foi perseguido pelo evangelho, já foi preso, foi jogado, né, dizem que foi jogado num óleo, né, num caldeirão, né, fala, e mesmo assim sobreviveu. E ele foi jogado numa ilha. Agora eu não sei, alguns falam que a ilha era deserta, alguns falam que não, né? Dessa ilha de Patmos, né? Uma ilha deserta? Aonde jogavam para morrer. Os mais perigosos, aqueles que mais... E se era uma ilha deserta, porque quem era jogado lá não conseguia sobreviver. Ainda mais um velho, Meu Deus. um idoso, jogado. Agora você imagina a cabeça dele falando assim: depois de tudo que eu fiz, será que esse é o meu fim? Depois de tudo que eu fiz, será que esse é o meu final?
Só que eu imagino ele estava sentado e a Bíblia diz que ele escuta uma voz. E quando ele vira para ver quem falava com ele, ele olha Jesus glorificado. Aí nesse versículo que eu pedi para você ler em Apocalipse. E ali Jesus começa a falar com ele. Ele começa a ver Jesus glorificado. E ali Jesus começa a falar com ele as cartas, o que era para ele fazer. E ali ele começa a escrever Apocalipse. E o Senhor revelou tudo para ele. Estudiosos dizem que ele morreu de velhice. É isso, né? É o único que morreu, né? Que não foi. Morreu de velhice, né? Hein, pastora João, né? Não foi martirizado, né? Não foi morto. Olha isso, cara. É muito forte isso. Teve uma morte, vamos colocar natural, como chama. Nunca mais acordou. Acordou na glória. Eu creio Aleluia. Então, essa palavra é para dizer para você que vale a pena você ser próximo de Jesus. Vale a pena. Ô Glória, saiu até um cafezinho aqui, ó. Eita, ó a caneca, ó. Pastor, vou comprar uma. amados, Glória a Deus. que o Senhor venha ter falado no teu coração essa noite. Então esteja presente, irmãos. Esteja presente nas situações, nos lugares. Pergunta para Deus, Deus é para mim estar presente, eu vou. Nem que for para você não abrir a boca, para você não falar nada. Mas esteja presente, que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar grandemente. Aleluia. Assim como fez com o João. Então eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. E estamos aqui para o que você precisar. Com uma igreja unida, de mãos dadas. Nós vamos vencer esse momento. Aleluia. Nós vamos passar por esse momento difícil. Glória a Deus. Juntos. Não sendo melhor que ninguém, sempre na humildade. E dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Não queira fazer as coisas com o seu braço. Seja dependente de Deus. Quer fazer algum comentário aí, presbítero, sobre essa palavra? Eu acho lindo o que o pastor falou, né? Que João sempre presente, em silêncio, né? Poderia nascer ali um sentimento de inveja no coração dele, né? Mas por que Jesus usa só Pedro e eu não, né? É verdade. Hoje as pessoas não têm mais esse sentimento de alegria, de prazer em ver Deus usando o seu irmão, né? João, ele entende que a hora dele iria chegar. Com certeza, é verdade. Ele entendeu que Jesus iria usar Pedro como pastor das ovelhas, né? Ele é como o líder deles ali. Só que ele entendeu que o momento de Deus, de Jesus usar ele na revelação também ia chegar. E é lindo, pastor. Essa semana nós estávamos até comentando sobre a presença já é o suficiente, né? As pessoas hoje querem ir na igreja lá, ô irmão, agenda pra mim pregar lá, ô irmão, né? Fala com o seu pastor pra mim pregar lá, irmão, vem adorar conosco, irmão. Glória a Deus, aleluia. O primeiro sentimento seu de ir pra igreja tem que ser o sentimento de adorar. Vem adorar. Verdade. Nós estávamos comentando isso essa semana, né? As Vem pessoas adorar. hoje querem ser o centro, querem ser a atenção. Por isso que Jesus, ele honrou tanto a João sempre presente. Verdade. E sempre se preocupando com os sentimentos de Jesus. Enquanto alguns se preocupavam com quem ia trair, quem ia negar, Com cargos, status. quem era o preferido, João ele sempre preocupado com Jesus. Meu Deus do É céu. forte demais. Por isso que Jesus honrou João. Maravilhosa essa palavra, linda. Glória a Deus. Amém. Santo Deus. Mas eu gostaria que você... Eu vou estar chamando a pastora aqui para fazer a oração final. Desde já quero agradecer a minha oportunidade. Quero agradecer a Deus por este momento. Agradecer a Deus por poder estar mais uma vez trazendo a tua palavra grandiosa. Que eu espero que você tenha guardado no teu coração tudo que foi falado aqui.
Porque um aprendizado não é só para você, é para mim também, presbítero. É para nós. Então o Senhor falou grandemente comigo. Esteja presente.